Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, seu jornalista de confiança, aqui num podcast exclusivo do Congresso aqui de Práticas Integrativas no Tratamento e Combate ao Câncer. O meu convidado de hoje é o médico Dr. Francisco Viana, que já esteve presente aqui no canal do Fernando Betete, falando aí a questão da biofísica, né? Toda essa área aí da física quântica. Mas hoje ele está aqui no Congresso e vai falar sobre hidrogênio molecular. Doutor Francisco, muito obrigado aí por estarmos juntos presencialmente, né? Sim, agradeço. E hidrogênio molecular em um congresso, né, do tratamento preventivo e combate ao câncer é uma novidade, né? Sim, veja bem, o hidrogênio, ele é aquele pequenininho que está lá em cima da tabela periódica. Ele é um gás que está na nossa atmosfera, em pequenas concentrações. Mas quando a gente fala do hidrogênio molecular, são dois hidrogênios ligados, cujo elétron participa. Isso dá um poder muito interessante chamado poder antioxidativo. Então nós sabemos que uma das propriedades do hidrogênio molecular é repor de forma natural e rápida aquelas consequências dos radicais livres, que são potencialmente danosos e principalmente aumentados em pacientes de câncer. Então, por exemplo, o hidrogênio molecular, a gente sabe que o hidrogênio foi descoberto lá pelo Paracelsus, né? Depois Cavendish também descobriu o hidrogênio. Mas o hidrogênio molecular, existem várias maneiras de você obter. E através da eletrólise, né, em pequenas garrafinhas ou equipamentos que produzem hidrogênio molecular, tem-se cada vez mais estudado a grande propriedade na varredura dos radicais livres e também no combate, na prevenção e na terapia do câncer. Em países como Coreia do Sul, Japão, na China, alguns locais da Europa, já se utiliza antes da cirurgia, durante o tratamento oncológico, a chamada terapia com hidrogênio molecular, onde o indivíduo inala e toma a água hidrogenizada em pequenas garrafinhas que todo mundo pode obter em casa com grande benefício à sua saúde. Então, na realidade, o hidrogênio transformou-se numa ferramenta muito importante, diminuindo a necessidade da grande ingestão dos chamados antioxidantes e atingindo diretamente dentro da cadeia respiratória. Quer dizer, na realidade, é aquela, vamos dizer, aquela gotinha mágica, ou seja, aquele impulso biofísico que na cadeia respiratória, que produz também, de uma certa forma, as chamadas enzimas antioxidantes, o hidrogênio facilita, através do seu pequeno tamanho, dentro do núcleo da célula, dentro da mitocôndria, um fator antioxidante muito relevante. Agora, doutor Francisco, você falou da questão de inalar o hidrogênio molecular e também de tomar a água. Sim. A gente sabe da importância da hidratação num corpo humano normal, né? Já é muito importante, ainda mais um corpo humano debilitado que está aí com câncer. Sim. A água com hidrogênio seria uma excelente terapia? Sim, inclusive ela hidrata 5 a 7 vezes mais do que uma água natural. Então, a água hidrogenada apresenta o que nós chamamos ORP, que é a capacidade de oxidorredução ao contrário. Então, ela é uma água que hidrata, que elimina as substâncias tóxicas e que traz um benefício, inclusive, ao nível energético de uma forma geral. Porque ela agindo na mitocôndria, que é o local onde se faz a produção da energia, ela faz com que a mitocôndria funcione melhor. E nós sabemos que uma das causas do envelhecimento é quando a célula fica pequena, chamada piquenocitose. O núcleo fica pequeno. Com a utilização do hidrogênio, você tem uma hidratação dentro da matriz extracelular, dentro da célula, propiciando assim uma longevidade e também um fato importante, ela faz apoptose das células que não servem mais. Então, por um lado, ela retira, o hidrogênio molecular retira as células que não servem mais e, por outro lado, dá vigor, energia à célula saudável. Dr. Francisco, a alimentação num paciente que tem câncer, ela é fundamental comer de forma correta, né? Exatamente. Com os nutrientes adequados.
E tem médico, né, que fala, não, doutor, meu pai está com câncer, minha mãe está com câncer. Não, deixa comer de tudo, né? E comer de tudo, às vezes, é essa questão do açúcar, né? Sim. Come doce, toma sorvete, ou seja, tudo produto com bastante açúcar. E a questão da água, eu quero reforçar essa questão da água, as pessoas tomam qualquer tipo de água, às vezes água de torneira, ou às vezes uma água de garrafão lá. Então, tomar uma água perfeita, antioxidante, aliada a uma nutrição correta, vai dar toda a necessidade, vai oferecer ao organismo condições para que esse câncer vá embora. Exatamente. E você sabe que o câncer, na realidade, ele é, de uma certa forma, a materialização de um campo quântico alterado, se a gente for falar em biofísica. Então, essa materialização desse campo quântico alterado tem consequências fisiológicas. E, principalmente, quando você tem uma alimentação melhor, nutrientes corretos, nutrientes naturais, sem contaminação de toxinas, que também é uma causa do câncer, né? Tabagismo, toxinas, parasitismo. Você muda o chamado terreno biológico. Então, a água é fundamental. Nós sabemos que quanto melhor a água, melhor o seu terreno biológico. Existe aquela polêmica da água se é alcalina ou não. Nós preconizamos a água 7,4, 7,35, que é o mesmo pH sanguíneo e o mesmo pH tecidual. Em casos de vamos dizer assim, que o indivíduo está muito ácido, sim, por um período a água alcalina vai ajudar. E a água de boa qualidade você obtém de muitos aspectos, principalmente pela osmolaridade reversa, que é uma das maneiras de você obter água com grande pureza, onde você, inclusive, tira micropartículas. Então, essa água de osmolaridade reversa, e veja bem uma coisa interessante, na inalação do hidrogênio, a água que se deve preconizar para as máquinas de boa qualidade é a água destilada. Então, não se utiliza uma água normal. A água normal pode ser nas garrafinhas, que você tem ali um potencial de ORP de 400 a 600 de potencialidade antioxidante. Mas na inalação do hidrogênio, existem casos, por exemplo, de cânceres sanguíneos, de cânceres recidivantes, que com a consequente inalação contínua ou parcelada de grandes quantidades de hidrogênio molecular, a remissão total do câncer. Tá. Para concluir, doutor Francisco, Sim. Você falou campo quântico, né? Campo quântico. Na sua experiência aí de décadas na medicina, eu sei que câncer é uma doença multifatorial. Exatamente. Mas com toda essa sua bagagem, de onde vem o câncer? Na sua opinião, qual é a causa principal do câncer? Começa na mente? Começa Exatamente. Começa vamos dizer, na interface entre o desejo e a realização. Toda vez a gente vê que várias frustrações emocionais no caminho da vida, perdas que você teve, falta de perspectiva, gera uma diminuição do sistema imunológico. Então, estresse crônico, problemas emocionais, já de longa data. A gente sabe que crianças que sofreram abusos, essas têm maior possibilidade de câncer na vida adulta. Então, esse campo quântico, na realidade, é a somatória do poder existencial. Quer dizer, você existe como ser luminoso, você existe como ser divino, você existe como um ser apto a convergir a energia do universo nas suas ações e determinações. Quando isso é brecado, o sistema reage e causa o que nós chamamos campos e focos de interferência. Então, isso é o break do campo quântico. Agora, o papel do médico nesse convívio com o paciente oncológico é de fundamental importância, inclusive da humildade do médico, porque o médico, até falo nas minhas lives, que médico não é Deus. Então, se ele precisar de um terapeuta para complementar, de uma psicoterapia, de um convívio ali até mesmo da parte espiritual, tudo isso acaba contribuindo para que a pessoa encontre de novo esse caminho saudável. Veja bem, os casos de cura de enfermidades com cirurgias espirituais, isso é uma realidade. Veja bem, o médico, ele faz o espelhamento, a chamada reciprocidade. E nós temos, apesar de eu ter um consultório individual, nós trabalhamos em conjunto, multidisciplinar. O apoio do psicólogo, do psiquiatra, da nutricionista, do fisioterapeuta, do professor de educação física, do aconselhamento, né, que é o counseling, que é muito interessante na medicina antroposófica, traz para o paciente a integração. Eu gosto de chamar de medicina integral e não integrativa,
Porque a integrativa ela ficou assim muito ampla, né? A integral é aquela que vê o ser humano como um todo. Antigamente nós chamamos de medicina holística, não é? Então você falou muito bem. Precisa um médico ser humilde, ter um coração aberto e tratar o seu paciente dentro do seu coração. Com isso ele tem bom resultado. Conversei aqui com o médico Dr. Francisco Viana, um dos palestrantes aqui do Congresso no tratamento preventivo, né, integrativo do câncer aqui em São Paulo. E a gente aprendeu um pouquinho sobre a importância aí do hidrogênio molecular, tanto na questão de inalação, como na hidratação, que é uma água hidrogenada que hidrata 5 vezes mais, e também a importância desse relacionamento humano, né? Um médico ou toda a equipe médica, toda a equipe de saúde para ajudar esse paciente. A notícia boa é que sim, temos vários caminhos que podem ajudar você a se livrar do câncer. Hoje eu queria falar com vocês sobre algumas dicas que são pequenos comportamentos, mas que geram um grande impacto na saúde. Coisas simples, como por exemplo, a gente absorver os raios ultravioleta do sol através do extrato lúcido das mãos. A gente tem uma maior capacidade de absorção através desse extrato lúcido. Isso faz uma grande diferença, por exemplo, dentro da odontologia, não só em âmbito sistêmico, né? Mas a vitamina D ela é fundamental para uma saúde óssea, para a osteoimunologia, dentre outras. Mas só através do raio ultravioleta que a gente vai conseguir fazer com que essa vitamina D fique biodisponível para o organismo. E é um pequeno detalhe, por sinal, pode ser feito junto com um aterramento. Então já tirar o sapato, aterrar, colocar os pés no chão ou na grama, e isso já vai fazer uma grande diferença na saúde.